Olá a todas e a todos, sejam muito bem-vindos a esse que é o nosso e vosso Camacel, o espaço aqui do nosso canal onde tratamos vários temas sobre o universo fantástico da resolução extrajudicial de litígios. Mediação, conciliação, arbitragem, negociação, dispute board, práticas colaborativas e todas aquelas outras formas de resolução de litígios que se integram com a forma de resolução extrajudicial, como é o caso da via judicial. Para hoje, nós queremos trazer para a reflexão um tema que julgamos importante. Aliás, entendemos que, mais do que importante, ele é atual, na medida em que a Assembleia Nacional discutiu recentemente, penso ainda estar a discutir, o tema relativamente à Provedoria de Justiça. É verdade, por um olhar muito mais virado para a sua atividade e a sua gestão financeira, independência ou dependência e de que formas ela deve se processar, a Assembleia Nacional sobre isto discutiu a situação da Provedoria de Justiça. Não é o que nós queremos fazer hoje. Na verdade, nós queremos desafiar a todos a participarem, a apresentarem as vossas respostas, os vossos comentários relativamente à questão que nós queremos aqui levantar. E a questão é a seguinte: será que o provedor de justiça, no âmbito da sua atividade, pode ou não pode lançar mão à mediação, à conciliação, à arbitragem e outras formas de resolução de litígios? Pode ou não pode? Que resposta nós podemos dar relativamente a isso? Eu trago para efeitos de enquadramento e ajudar a responder a essa questão, ajudar a todos a responderem a essa questão, porque hoje fica um desafio. Nós não apresentaremos uma resposta, pelo menos não por agora. Deixaremos sim que com os vossos comentários possam de facto indicar-nos o caminho para aquelas que entendem ser a resposta a dar a essa questão. Mas queremos aqui, de facto, do ponto de vista legal, trazer aqui instrumentos que permitirão ser seguramente que se encontre a resposta a essa questão. Olhando para a pirâmide legislativa, começaremos, obviamente, pela Constituição da República. E a Constituição da República, no seu artigo 12º, diz exatamente que a Provedoria de Justiça é um órgão independente e que, enquanto entidade pública, vela para a garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos, face à atividade da administração pública e podendo se socorrer a meios, inclusive informais, para garantir exatamente a realização desse desiderato. Mas ainda, a Provedoria de Justiça, no âmbito da sua atividade, ela é independente dos meios administrativos e contenciosos previstos na Constituição e na lei. O que para nós, entendemos que se dá aqui um espaço, uma abertura muito grande para a Provedoria da Justiça usar, de facto, de ferramentas que lhe permitam garantir a realização desta premissa fundamental, que são os direitos dos cidadãos face à atividade da administração pública. Outro sim é de natureza constitucional o dever de colaboração de órgãos públicos ou privados para com a Provedoria de Justiça, na medida em que esses desígnios que constituem a sua atividade são nobres e de dignidade constitucional suprema, pelo que são todos convocados, convidados e até, ousaria dizer, sob pena de serem sancionados quando não colaboram com a Provedoria de Justiça, no sentido de permitir a realização destes desafios ou dessas atribuições. Concorrem, obviamente, para além da Constituição, outros instrumentos legislativos extravagantes ou extraconstitucionais para o entendimento daquelas que são as competências e as atribuições da Provedoria de Justiça. Mormente aqui, a Lei da Provedoria de Justiça, tem aqui em mãos, que é a Lei 27/20 de 20 de julho, que, a nível da sua estrutura, nos apresenta aqui uma panóplia de órgãos que constituem a Provedoria de Justiça no âmbito do seu organigrama, no âmbito da sua organização, dentre eles, nos termos do artigo 11º, a direção de áreas especializadas, onde nós encontramos o Departamento de Assuntos Legais e Judiciários. Outro sim, a Provedoria de Justiça, também, ainda no âmbito desta incursão aos diplomas infraconstitucionais, tem a Lei 29/20, de 28 de julho, a Lei 29/20, 28 de julho, é a Lei Orgânica
do Estatuto do Provedor de Justiça, seja a primeira menção é a Lei da Justiça e o que agora falamos é a Lei Orgânica do Estatuto do Provedor de Justiça. A Lei Orgânica do Estatuto do Provedor de Justiça chama-nos a atenção o artigo 18, no qual nos encontramos as atribuições e competências do Provedor de Justiça, mas também o artigo 19. E é no artigo 19 onde nós vamos encontrar os limites dessa intervenção. Ou seja, o Provedor de Justiça não decide, o Provedor de Justiça não tem competência para anular, suspender, revogar ou modificar os atos dos poderes públicos, e a sua intervenção não suspende os prazos dos recursos, quer hierárquicos, quer contenciosos. Isso que nos diz o artigo 19 da, da, da Lei Orgânica do provedor de justiça. E aqui, claro, mostrando os limites que tem a intervenção do provedor de justiça, na medida em que não é um órgão decisório, não é um órgão que toma posição definitiva, revogando ou alterando os atos praticados por outros órgãos da administração pública. Tem uma função de intervenção, sim, relevante, sim. No entanto, o provedor de justiça advoga em nome dos cidadãos contra atos praticados pela administração pública, garantido também está aqui o dever de cooperação interna e até internacional que poderá a Provedoria de Justiça realizar, mormente com os órgãos congêneres, representações diplomáticas e outros. Também é verdade que a Provedoria de Justiça, ou que o provedor de justiça, nos termos do artigo 33, pode realizar encaminhamentos para outras instituições de contencioso ou não, às preocupações, às manifestações apresentadas pelos cidadãos, visando a resolução desses mesmos conflitos. Entendemos nós que nesses encaminhamentos e esses órgãos públicos ou privados, no âmbito do dever de colaboração, poderão ser, inclusive, centros de resolução de conflitos, sejam eles públicos ou privados, já está, na medida em que o próprio Código de Processo do Contencioso Administrativo prevê, inclusive, a resolução de conflitos com a administração pública, na administração pública e até entre a administração pública, pela via da mediação, da conciliação e também pela via arbitral. Ora, se é um instrumento que está à mão da administração pública e em que ela pode ser parte, por maioria de razão, os cidadãos contra a administração pública poderão lançar mão a esses instrumentos. E a questão que se coloca é a Provedoria de Justiça. Neste, entretanto, como deverá atuar, em que termos a lei permite que ela atue quando se trata de uma intervenção a ser feita no âmbito de uma resolução extrajudicial? Deverá ela, querendo encaminhar esses processos para um outro órgão, poderá a Provedoria de Justiça, enquanto provedoria, ter estas instituições ou estes serviços de resolução de conflitos dentro dos seus órgãos e da sua estrutura? O que é que nos diz a lei orgânica e o que é que nos diz a lei da Provedoria de Justiça? No âmbito dos artigos que nós aqui mencionamos, podemos encontrar efetivamente alguma brecha para que se possa ter, no âmbito da estrutura dessa mesma Provedoria de Justiça, órgãos que possam trabalhar no âmbito da resolução de conflitos, considerando o seu caráter não decisório no âmbito das suas intervenções, como ela poderá intervir? Por via da mediação, de conciliação ou da arbitragem? Cabe a possibilidade ou é competente a Provedoria de Justiça para este efeito? Ou a intervenção a ser feita deverá sempre, nos termos do artigo 33, ser feita por via do encaminhamento para outras instituições, considerando que ela não tem esse poder de decisão? Estará a decidir sobre um processo ou sobre um quesito, sobre uma situação controvertida à administração pública, desculpa, à Provedoria de Justiça, se for remetido o processo para mediação ou para conciliação num órgão privado ou num órgão público ou até num órgão que seja parte da estrutura da Provedoria de Justiça? Então, são essas e outras questões que nós aqui queremos desafiar e ouvir qual é a vossa opinião a esse respeito. Pode ou não pode, afinal de contas, a Provedoria de Justiça ter
no âmbito da sua estrutura, serviços de resolução extrajudicial de litígios. Estaria ou não estaria a própria Provedoria de Justiça a responder diretamente e com isto a faltar com o cumprimento da lei quando ela é clara e dispõe que ela não pode alterar, anular decisões administrativas e, como sabemos, as convenções eh, eh, realizadas em sede de mediação e conciliação têm, nos termos da Lei de Mediação e Conflitos e Conciliação, respeitando todos os pressupostos para que de facto possa ser a ela atribuída este efeito, têm força vinculativa de uma sentença e também assim a arbitragem, porque há aqui um caráter de decisão impositiva na arbitragem e que de facto poderá colocar em causa a obrigação a que está adstrito, as limitações previstas no artigo 19, quanto à sua intervenção, da Provedoria de Justiça em não decidir nem anular decisões. Estará ela a fazer diretamente ou não? Caso enverede por esta via. Será uma violação às normas do artigo 19 e da Constituição também? Ou não? Eis a questão.